Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos revisar as teorias da evolução. Evolução é a mudança das características hereditárias de uma população, de uma geração para outra, a qual pode ou não significar uma melhora. Essa evolução está em nível genético. Quanto à adaptação, ela vem ocorrendo nos seres vivos desde que surgiram no planeta Terra. Então, evolução é o fato, enquanto a ciência que estuda a evolução é a biologia evolutiva. Até o século XVIII, tinha-se a ideia de que todos os seres vivos foram criados por um ser supremo, Deus. Uma vez criadas, as espécies eram imutáveis, eram fixas. Então, tinha a teoria do fixismo ou criacionismo. No entanto, em 1809, no início das ideias evolucionistas, Lamarck formulou uma teoria para explicar como as espécies se modificavam ao longo do tempo. Então, ele fez duas leis, do qual uma se baseava a lei do uso e desuso, e a outra era a lei da herança dos caracteres adquiridos. Vejamos só um dos exemplos da teoria de Lamarck, que estaria relacionada ao pescoço das girafas. Veja só, as girafas ancestrais elas possuíam um pescoço curto. Para Lamarck, com o passar do tempo, o ambiente mudou e as folhas passaram a se localizar em galhos mais altos. Então, para alcançar as folhas, as girafas esticavam seus pescoços constantemente para poder alcançar esses galhos. E assim, devido ao uso, o pescoço passou a ficar cada vez mais comprido. E essa característica ela foi passada para seus descendentes, que nasciam com um pescoço comprido. Com o passar das gerações, surgiram as girafas atuais, que é de contraponto que a gente sabe nos dias de hoje. Para aquele período, haveria girafa de pescoços longos e pescoços curtos, e apenas sobreviveu aquela girafa de pescoço longo, quando as folhas passaram a se localizar em galhos bem mais altos. A lei do uso e desuso, ela vem de uma necessidade de adaptação ao meio que pode fazer com que o órgão seja mais utilizado, o uso, e tende a se desenvolver ao longo do tempo. É o caso da hipertrofia muscular, por exemplo. Quanto mais se utiliza aquele músculo, maior o músculo pode ficar. Ao contrário, se um órgão for pouco exigido, desuso, ele tende a se atrofiar, que é no caso, por exemplo, de uma paralisia. Quais eram então os erros de Lamarck? Hoje sabemos que somente modificações a níveis de gametas são transmitidas aos descendentes, ou seja, tem que ter modificação no material genético. E as modificações citadas por Lamarck em sua teoria ocorrem apenas nas células somáticas, por exemplo, no próprio tecido. Dessa maneira, características adquiridas ou perdidas durante a vida de um organismo não são transmitidas à descendência. Se fosse verdadeiro, aí pai e mãe fisiculturista, o seu filho também apresentar os músculos proeminentes. E a gente sabe que não é bem assim. Em 1859, Charles Darwin ele publicou o livro A Origem das Espécies, que contém sua teoria sobre a evolução denominada seleção natural. A teoria de Darwin causou enorme polêmica na época e foi muito combatida principalmente por membros da igreja, pois quando Darwin disse que o homem e o macaco tinham um ancestral comum, eles teve um rebuliço muito grande, porque achavam assim, o homem nasceu de um macaco. E não é bem assim. Quando se fala de um ancestral comum, é que tem semelhanças na origem de cada uma das duas espécies. Então, a partir dessas observações, Darwin apresentou a seguinte tese. Durante a transição de geração, um considerável número de indivíduos falece antes mesmo que se procriam. Os que sobrevivem
e geram descendentes são aqueles selecionados e adaptados ao meio devido às relações com sua espécie e também ao ambiente onde vivem. Veja só, eles são selecionados por serem adaptados ao meio. E a cada geração, a seleção natural favorece a permanência das características adaptativas, sendo gradualmente modificadas. Veja só como é que se dá a teoria de Darwin, que é a seleção natural. Segundo Darwin, as espécies elas têm variações em seu material genético. Por pressão do ambiente, aí nós vamos ter variedades mais adaptadas, e que nós temos em preto, e as menos adaptadas, verde e vermelho. Quando elas sofrem a ação da seleção natural, apenas a variedade mais adaptada ela sobrevive. E aí ela pode se reproduzir e deixar descendentes. Veja só que pode, por conta do material genético, pode aparecer ainda variedades menos adaptadas, mas elas vão aparecer em menor número. Em 1930, com a contribuição de vários cientistas de todo o mundo, agregada à seleção natural, foi complementado com conhecimentos na área da genética, bioquímica e ecologia. O que seria, então, era nessa variabilidade genética dos indivíduos que estaria somados? Seriam os processos de mutação e de recombinação gênica. Lembre que em sala de aula, quando eu falei de recombinação gênica, seria assim, quando você tem irmãos e eles não são iguais a você, não vão ser iguais. Vocês têm material genético semelhantes, compartilhado dos pais de vocês. Pois bem, vejamos só. Esse mecanismo de variabilidade genética, com as ideias de Darwin, que é a seleção natural, nós vamos ter indivíduos mais adaptados e conseguem, então, se reproduzir. Pois bem, vamos então ao nosso questionário. Vejamos só essa situação. O ato de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura, representando nessas comunidades o sinal de beleza. Dessa forma, temos que as crianças, filhos dessas mulheres já nasceriam com o pescoço maior, visto que esta é uma tradição secular. A afirmação acima ela pode ser considerada como defensora de qual teoria evolucionista? Pessoal, nós estamos falando de uma característica que é do dia a dia que vai acontecer. Ou seja, não vai ter modificação no seu material genético. Então, nós estamos falando em teoria de Lamarck, que é a teoria da lei do uso e desuso. Questão 2. Sabendo que a seleção natural é um ponto importante da teoria criada por Charles Darwin, marque a alternativa incorreta a respeito da ideia de seleção natural. Item A. Segundo a seleção natural, o mais forte sobrevive. Aqui está o erro. Logo de cara, o mais forte. Não é o mais forte, e sim o mais adaptado. Então, esse aqui é o item correto. Então, vamos debater um pouquinho os outros itens. B. Segundo Darwin, os organismos estão constantemente lutando pela sobrevivência e apenas os mais aptos sobrevivem. Isso daqui resume a seleção natural. Todos estão lutando pela sobrevivência e apenas os mais aptos vão sobreviver. E se deixar descendentes, aquela espécie ela vai continuar a se perpetuar. Item C. Os seres mais aptos possuem maior chance de se reproduzir e deixar descendentes. Se eles são os mais aptos, então eles vão deixar descendentes. D. Superbactérias são exemplo clássico de seleção natural. Com certeza, as bactérias elas são selecionadas também pelo meio. Por exemplo, quando utilizamos um antibiótico, aí nós estamos matando as bactérias. E se usado incorreto, a gente pode estar selecionando as bactérias que são mais resistentes e elas podem então se reproduzir. Então, 2, o item correto é o item A.
Questão 3. Certos insetos apresentam um aspecto que se assemelham bastante, na cor e às vezes até na forma, com ramos e folhas de algumas plantas. Esse fato é de extremo valor para o inseto, já que o protege contra o ataque de seus predadores. Esse fenômeno analisado à luz da teoria da evolução pode ser explicado. Item A. Pela lei do uso e desuso, enunciada por Lamarck? Não, né? Porque os insetos têm já essa característica genética, né? Pela deriva genética, a gente nem citou sobre isso, né? Deriva genética, então não vamos falar sobre isso. Item C. Pelo isolamento geográfico, que ocorre em certas espécies, e isolamento geográfico não vão deixar dessas espécies ser espécies diferentes, então não é isso. Item D. Pela seleção natural, que favorece características adaptativas adequadas para cada ambiente específico. Então seria esse item D. Porque assim, os insetos, quando ele tem a forma de folha, ele consegue se camuflar e se protege dos seus predadores. 4. Marque um único item entre os fatores a seguir que não colabora para a seleção natural. Variabilidade entre os indivíduos, né? Com certeza a gente viu que vamos ter os mais adaptados e os menos adaptados. Reprodução diferenciada, né? Quando a reprodução é sexuada, vai ter formação de gametas, então vai ser diferente também a formação desses gametas. Item C, reprodução assexuada sem mutação, aí sim, né? Reprodução assexuada vão formar clones, então vai ser fácil ser extinto, né, pela seleção natural. Item D, hereditariedade. Aí também não, ele colabora com o fator de seleção, já que eu tenho uma característica do mais adaptado, vou deixar para os meus descendentes. Última questão. A imagem a seguir ilustra um resumo das duas leis de Lamarck aplicadas à evolução das girafas. Quais as duas leis de Lamarck? Explique. Lembrando que a gente falou sobre a lei do uso e desuso, onde o pescoço da girafa teria aumentado seu tamanho pelo esticar para alcançar as folhas longas, e a lei dos caracteres adquiridos, onde seus filhos ao nascer já teriam essa característica, né? Pois bem, pessoal, essa foi nossa revisão e correção de atividade. Então lembrem, fique em casa e obrigado e até a próxima semana.